Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o número 300. Se não me engano, é esse mesmo. Aleluia. Número 300. Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Luz sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda,
O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Só quem tem essa esperança bate palma para o Senhor Jesus. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Ô glória, nossa esperança é a sua vinda, né, irmãos? Fique de pé, igreja, para nós fazermos menção da palavra de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmão, no Salmo de número 40, glória a Deus. Salmo de número 40. Glória, aleluia. Livro dos Salmos, irmão, nós meditarmos nessa noite, em nome de Jesus. Oh, glória, Deus é fiel. Aleluia, Deus. Eu leio um versículo, a igreja lê outro bem bonito para Jesus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Então disse: eis aqui, venho no rolo do livro, está escrito de mim. Oh glória, preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes.
Não te detenhas para comigo, Senhor. As tuas misericórdias, guarda-me continuamente, a tua benignidade e a tua verdade. Digne-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me diz todos, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Quem precisa de oração, irmão? Eu, a minha casa e a igreja do Senhor. Fecha teus olhos em nome de Jesus nessa noite. Pai amado, Pai poderoso, Pai santo, Pai fiel, Pai justo, Pai verdadeiro, Senhor, que nunca perdeu uma só questão, Senhor, em cuja presença nós nos encontramos nessa noite, Pai, e já podemos ouvir a Tua palavra, Senhor, depois de vários hinos entoados para Ti, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. A Tua presença neste lugar aqui, Pai, é notável, pois nós podemos sentir, Pai, aleluia, o brilho do Espírito Santo, Pai, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, Senhor. Deus, continua abençoando cada um, continua abençoando esta igreja, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, da Tua graça, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Derrama do Teu poder, derrama da Tua Shekinah, que nessa noite, Pai, haja batismo com o Espírito Santo, que nessa noite, Pai, que cada dia nós venhamos se convencer, Pai, aleluia, do mal, do juízo, do pecado, ó Deus amado, e nós nos aproximamos cada vez de Ti, Pai, porque, Senhor, a nossa esperança, como foi cantada nessa noite, como foi louvado nessa noite, a nossa esperança é a Tua vinda. Manda o comandarabai, chorou mandarabai. Eu não acredito, Pai, que agora esteja alguém triste neste lugar, Pai, porque a Tua presença invade este lugar, Pai, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo salvação. Ó Deus amado, que a Tua igreja sinta a Tua glória neste lugar, Pai amado, e que todas as correntes do mal, Pai, e que todo espírito contrário agora caia por terra, ó Deus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai, porque Tu és o Senhor dos céus e da terra, e onde Tu manda, Pai, aleluia, ninguém pode revogar o Teu mandado. Aonde Tu aplica uma lei, Pai, ninguém pode revogar a Tua lei, Pai. Aonde, Senhor, Tu ordena o Teu poder, Senhor, ninguém pode impedir, Senhor, o Teu agir. Ó Deus amado, ó Deus poderoso, que nessa noite, Senhor, seja uma noite, Pai, de glória na Tua presença aqui, Pai. Ó Deus, nós necessitamos, assim como a costa, Pai, anseia pelas águas, Senhor, nós somos, Senhor, necessitados da Tua presença neste lugar, Pai. Toma primeiro e último lugar, Deus, toma a Lagoa do Curral, toma cada um dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Toma ali o Barrocão, a Boa Vista, toma este culto, Pai, cada conjunto que irá fazer menção deste microfone, Pai, cada pessoa, Senhor, seja inspirada pelo Teu Espírito Santo, Deus. Eu entrego Teu filho, Senhor, o presbítero Sérgio, Senhor, que vai até ali, Senhor, o campanário, Senhor, dá da Tua graça, livra o Teu filho do mal, Pai, em nome de Jesus. Traz em paz e segurança, porque Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de
Jacó, para a glória e honra do teu nome, Pai, te pedimos e te agradecemos pelas tuas bênçãos. E a igreja diz amém. Oh glória, uma salva de palmas bem forte para Jesus. Os conjuntos louvando a Deus. Seja muito Senhor. Senhor. Saúde do mal do Senhor. 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 Juni. Senhor. Senhor, está. Do malvado Senhor. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Jesus, só tu tens toda a paz e alegria que eu tanto procurei pro meu coração. E agora que achei, tudo é diferente, eu tô indo à toa. E se o mal vier roubar minha fé, eu vou gritar bem alto pra que toda a terra ouça. Show, cansaço, Jesus está comigo, eu descanso nos seus braços. Em Mateus 11:30 nos descreve que o jogo dele é suave e teu fardo é leve. Show, tristeza, show, cansaço, Jesus está comigo, eu descanso nos seus braços. Em Mateus 11:30 nos descreve que o jogo dele é suave e com teu fardo eu fiquei leve. Eu fiquei leve, com teu fardo fiquei leve, 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 que o jogo dele é suave. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Jesus, só tu tens toda a paz e alegria que eu tanto procurei no meu coração. E agora eu achei, tudo é diferente, aí eu vim à toa. E se o mal vier roubar minha fé, eu vou gritar bem alto pra toda a terra ouça. Show, tristeza, show, cansaço, Jesus está comigo e eu descanso nos seus braços. Em Mateus 11:30 nos descreve que o jogo dele é suave e o teu fardo é leve. Show, tristeza, show, cansaço, Jesus está comigo e eu descanso em seus braços. Em Mateus 11:30 nos descreve que o jogo dele é suave e com teu fardo eu fiquei leve. Eu fiquei leve e com teu fardo eu fiquei leve, 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 que o jogo dele é suave. Vai, tristeza, vai pra bem longe de mim. Vai dizer ao mundo que agora eu sou feliz. Vai, tristeza, vai pra bem longe de mim. Vai dizer ao mundo que agora eu sou feliz, feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus.
descanso nos seus braços. Ei, Mateus, santifica no discreto, que o jogo dele é suave, teu fardo é leve. Show, tristeza, show, cansaço, Jesus está comigo e eu descanso nos seus braços. Ei, Mateus, santifica no discreto, que o jogo dele é suave, e com teu fardo eu fiquei leve. Eu fiquei leve, e com teu fardo eu fiquei leve, 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 que o jogo dele é suave, e com teu fardo eu fiquei leve. Amém. Amém. Mocidade, louva o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Culto de mocidade de Deus de Cristo, salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Existe no universo eu criei. Anjos cantam santo porque sou o rei dos reis. Os pássaros e a criação fiz pra me adorar. Sou Deus, sou soberano, além de mim outro não há. O sol brilha de dia e de noite acende a lua. Sou eu quem vira a chave para o céu derramar chuva. Alguém pensa que pode porque tem para gastar, mas você só respira porque eu quero deixar. Perto de mim tudo diminui até sumir. Tem gênios estudando pra saber de onde eu vim. Usam teorias pra negar minha existência, mas ninguém explica o poder da minha presença. Experiência humana nunca pode. E a igreja sente quando vem me adorar. Sou grande, sou eterno, mas moro no coração. E no quebrantado adorador eu derramo minha unção. Sou eu quem mando no céu e na terra. Sou soberano, nunca perdi guerra. Cuido da igreja, eu sou o que sou. E me inclino pra ouvir o teu louvor. O teu problema pra mim não é nada. Eu velo e cumpro a minha palavra. Sou adorado em todo lugar. E a igreja, o meu filho, vem buscar. Tudo que existe no oceano eu fiz também. Eu chamo as estrelas pelo nome e elas vêm. Limitei as águas, fiz um ferrolho no mar. Nunca precisei de professor pra me ensinar. Antes de você pensar, já conheço tudo. Ninguém se esconde, meu olhar vê todo mundo. Estão criando leis para calar-me em igreja, mas estou agindo no silêncio e ganharei essa peleja. Sou eu quem mando no céu e na terra. Sou soberano, nunca perdi guerra. Cuido da igreja, eu sou o que sou. E me inclino pra ouvir o teu louvor. O teu problema pra mim não é nada. Eu velo e cumpro a minha palavra.
Amém. Glória a Deus, a senhora louvando ao Senhor. Glória a Deus. O conjunto cântico de ano, só as mãos com a paz do Senhor. Amém?
Meu Deus, Departamento de Varões, Campeões da Luz, louvando ao Senhor. Se assentou com pecadores, nenhum brilho ou trono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que seu cedro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar onde repousar, na estrebaria não é o melhor lugar para estrear. Taria que sua voz chamou o mundo à existência, e aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança. Como um cordeiro mudo foi levado ao matador, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha luz, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Retira o pecado do mundo, revela a eternidade, sua glória em mim. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está, ó morte, a sua vitória? O terror foi morto, mas o leão ressuscitou. Seu coração na cruz rasgou, ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado, humilhado, o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Retira o pecado do mundo, revela a eternidade, e salvou em mim. Mas como o leão e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a sua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Eu sou o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh, eu e Elion, Jeová Jireh, o Elion, Deus Shaddai, Yahshua, com toda a glória eu adorar.
rocha eterna, palavra viva é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh El Elyon, Jeová Jireh, o Rei Deus El Shaddai, Yahvé Shalom, com todo amor eu adorará. Mas como leão, rugirá, e como verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Hoje está no monte a tua vitória, o cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Povo louva o nome do Senhor, irmãos. Departamento de Varões, agradeço a oportunidade. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, irmão? Não há nada que nosso Deus não possa fazer, amém? Ele pode todas as coisas, glória a Deus, porque sem Ele nós não somos nada, mas com Ele nós somos mais do que vencedor. Vamos ouvir a irmã Berlândia louvando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Estou achando esse microfone muito baixo, é só impressão minha. Glória a Deus, aleluia. Dá um sonzinho neste microfone, no retorno. O glória, glória. É não. O glória, melhorou. O glória, aleluia. Melhorou um pouquinho. Se tiver baixo, eu ainda mando aumentar mais um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, né? Parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Eu declaro que chegou a hora, Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer.
humilhou, o tal de Faraó exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora, Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele é Deus. Vai sair a guarda roxa, com esse Deus não há quem possa, não há Deus como lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Vai ter que Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Vai ser ti um campeão. Vai ser ti um campeão. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a diaconisa Elisamar. Vamos ouvir logo nossa recepcionista, né? Nossa recepcionista. Pois a diaconisa Elisamar. Saudar a igreja com a paz do Senhor, amém?
Quem está nos visitando essa noite é a irmã Aparecida, lá de Campanário, está ali atrás. A Rafaela, sobrinha da irmã Gracinha. O irmão do Cauê, né, o Kaique. E o João Paulo, que veio com a irmã Maria. Se a igreja está feliz, como devemos dizer, seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre e leve a sua bênção. Jesus te ama e nós também. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, te adoramos, Deus. Até o meu coração se deu, feita tudo, se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis, drobados ao chão. Até o meu coração se deu, eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Aleluias. Maior que toda sombra que a gente projetou, importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou, importa que ele seja o único Senhor. Veja os tronos
coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis, provados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos. Aleluia, te adoramos. Onde estão os outros que vieram antes? Onde está a majestade de Roma? Cadê o império de Roma? Aleluias. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis, provados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, aleluias, da sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis, provados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis, provados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Quem não temerá o Rei? Aleluia, te adoramos, Pai. Amém. Glória a Deus, amém, meus queridos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir o irmão Leonardo nessa noite maravilhosa, amém, irmão? O Leonardo está com a oportunidade para tocar fogo no rabo da raposa. Glória. Glória a Deus. Também saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Antes de louvar, vou deixar só aqui uns versículos. Se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui fala que o justo viverá pela fé. Assim é o povo de Deus, nós vivemos pela fé, porque se o cristão viver sem fé, ele é impossível agradar a Deus, porque a própria palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto está conectando aqui, eu vou falar só um pouquinho aqui de um acontecido que teve esses dias com nós. Glória a Deus. Eu contei até para alguns irmãos aqui, para o pastor Chaga, para o irmão Júnior, alguns irmãos mais íntimos. Nós estávamos vindo uma viagem sábado passado, nós estávamos vindo uma viagem para Jijoca e nosso carro deu o prego. Assim que nós passamos do Parazinho, 7 quilômetros, ele deu o prego e a gente ficou insistindo em querer ajeitar para a gente prosseguir a viagem, né? Mas quando é da permissão do Senhor, tudo dá certo. E quando não é para ir, quando o Senhor não quer que a gente vá a uma viagem, nem adianta a gente insistir. Glória a Deus. E nós pelejamos lá e aí liguemos lá para a sobrinha da irmã Catarina, lá de Jijoca, para poder ela mandar uma pessoa vir puxar nós para levar até lá e ajeitar o carro lá. E mesmo assim não deu certo, porque aí já deu para entender que era o mistério de Deus. E nós não estávamos entendendo ainda. O rapaz que ia puxar nós, ele já estava se ajeitando para vir e o carro dele também deu o mesmo problema também lá no radiador, né? E aí foi que nós vimos que nós tínhamos que voltar porque tinha algum mistério de Deus para nós. Glória a Deus. E aí eu fiquei até querendo ficar nervoso lá, mas aí a minha varoa ali cantou um louvor da harpa lá, eu me acalmei mais, porque glória a Deus. Eu sou até meio difícil de eu me estressar, e aí eu tenho medo quando eu me estresso de eu não ter tocado fogo logo no carro, lá na pista, e nós voltar tudo de pés. Aí graças a Deus eu consegui uma carona até o Parazinho, e o rapaz lá nos rebocou e graças a Deus deu tudo certo, o carrinho já está ali já. Mas para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia. E o Senhor, Ele é fiel. Glória a Deus. Adoro o nome do Senhor. Aquele que vive e que reina. Aquele que está sentado no trono. Glória a Deus. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Glória a Deus. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse:
Glória a Deus. Existe um amor mais ciumento que a morte. Glória a Deus. Existe um amor mais ciumento que a morte. Glória a Deus. E a nossa vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Glória a Deus. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim. Os seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Glória a Deus. Aleluias. Nosso Deus, Ele nunca morre, Ele nunca é vencido e nunca Ele será vencido. Ele vive de eternidade em eternidade. Todos os dias eu glorifico o nome do Senhor e agradeço a Ele por ter a oportunidade de acordar todos os dias ao lado do Senhor, porque antes de eu aceitar a Cristo verdadeiramente, eu me acordava, eu não me lembrava de falar com Deus, e a gente vivia ali uma vida sem sentido. Eu amanhecia o dia, a primeira coisa que eu fazia não era tomar café, era fumar um baseado. Era a primeira coisa que eu fazia antes de eu tomar o café. Hoje em dia não, hoje é diferente. Quando eu me acordo, a primeira coisa que eu faço é me ajoelhar e falar com Deus e agradecer a Ele de onde Ele me tirou e aonde eu estou hoje, de Ele ter me dado uma família abençoada, para a honra e a glória do Senhor. Não era para mim estar aqui hoje, eu já contei meu testemunho várias vezes, para muitos irmãos já ouviram, de onde Deus me tirou. Hoje não era para mim estar aqui, só pela misericórdia dEle, que nós estamos aqui hoje. Todos nós estamos aqui pela graça dEle. Não era para nenhum de nós estar aqui hoje. Talvez era para estarmos aí, talvez na rua, celebrando esse negócio da Páscoa, que para muitos é esse negócio de coelho da Páscoa, essas coisas aí. Mas não, hoje nós estamos aqui celebrando que o Senhor ressuscitou e Ele vive eternamente. E Ele continua curando, libertando e dando graça sobre as nossas vidas. E eu sou muito grato a Deus pelo que Ele tem feito por mim e na vida de muitos. Sou muito grato a Deus também pelo Ele ter tirado aqui o pastor Chaga do mundo no qual ele vivia, o mundo do alcoolismo. Ao contrário de mim, Ele me tirou do mundo das drogas. Eu era extremamente viciado. Para mim não tinha mais jeito, para muitos não tinha mais jeito eu sair daquele vício.
Para mim foi uma luta muito grande, foi muito difícil, mas com muitos joelhos no chão eu consegui, para a honra e a glória do Senhor. E hoje eu tenho uma verdadeira felicidade, que é adorar o nome do Senhor. Antes era uma felicidade artificial, que eu só tinha alegria naquele momento que eu usava as drogas, mas hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho uma alegria eternamente até o Senhor voltar para vir nos buscar. E aqui eu agradeço a oportunidade. A glória a Deus, coisa boa, né, irmão? Vamos ouvir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mais um louvor, irmãos. E na canção deste louvor, vou pedir o Diácono Júnior para tirar os dízimos e as ofertas para o nosso Deus, amém, irmão? Glória a Deus. Vou chamar aqui a irmã Simara para louvar o nome do Senhor Jesus. A irmã Simara está com a oportunidade. Curve a sua cabeça e ore juntamente comigo, irmão. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pelos teus filhos e filhas que nessa noite trouxeram sua oferta, o seu dízimo, à casa do tesouro, Pai. Senhor, que cada um entenda, Pai, que eles estão oferecendo esta oferta, dando para ti, Pai. Uma certa feita, Senhor, alguém me perguntou: Deus precisa de dinheiro, para que dá dinheiro para Deus? E eu disse para ele: para que Abel foi oferecer um cordeiro para Deus, se Deus não estava precisando? E ele teve que se calar, porque nós temos que oferecer nosso melhor para Deus, aleluia. Então nessa noite, Senhor, aqueles que não têm, que não se sintam constrangidos, e os teus filhos sejam abençoados, em nome de Jesus, amém. Saúde da igreja, paz, Senhor, amém? Lutamos com lutamos com armas de fé e nada irá resistir. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido.
teu nome imutável Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora nós vamos ouvir o melhor do culto, irmão. A palavra com o diácono Edneudo, amém? Diácono Edneudo vai trazer a palavra nessa noite, amém? Aleluia. Nessa noite também saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Motivo de alegria, irmãos, estarmos na casa do Senhor. Aleluia, sabendo que Deus, Ele está aqui nessa noite, amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero nessa noite convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Levítico. Aleluia. Levítico. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 6. Aleluia. Levítico capítulo 6. Aleluia. Todos encontraram? Capítulo 6, verso de número 8 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Diga comigo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Você pode sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que o livro do Levítico é o livro, irmãos, que trata das leis do sacrifício. Nós sabemos, irmãos, que é no livro de Levítico onde Deus instrui a Moisés, dando as leis, como o povo eles teriam que se achegar a Deus através dos seus sacrifícios, das suas ofertas, aleluia, da sua adoração a Deus perante um altar, aonde se oferecia um sacrifício a Deus. E nós vemos, irmãos, aqui a lei do holocausto. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós vemos aqui o que Deus diz a Moisés, que ele ordenasse a Arão e seus filhos como seria, aleluia, esse sacrifício, como seria, aleluia, um holocausto a Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, nesse texto, aleluia, é que no versículo 13 o Senhor diz assim: olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o fogo do holocausto, do sacrifício, ele, aleluia, todos os dias, ele teria que ser avivado. Ele não podia se apagar em momento algum. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: o fogo sobre o altar, ele tinha que queimar continuamente. Aleluia. A palavra altar, irmãos, aleluia, na raiz hebraica, ela tem por nome miasbia, ou miasbia, que significa lugar do sacrifício. Ou seja, o altar, irmãos, é um lugar aonde as pessoas, glórias ao nome do Senhor Jesus, sacrificam a um Deus que eles acreditam existir. O altar era um lugar sagrado, aleluia, onde queimava as ofertas, os sacrifícios a uma divindade. Ou seja, as nações pagãs, elas sacrificam nos altares dos seus deuses pagãos. Quem acredita em alguma coisa, em algum Deus, eles ofereciam, irmãos, os seus sacrifícios em um altar à sua divindade, acreditando, irmãos, que por meio daquele sacrifício eles alcançariam a benevolência ou o favor do seu Deus, ou daquele que estava sendo adorado por meio do sacrifício que eles faziam. Aleluia. E no caso, irmãos, do povo de Deus, aleluia, no caso de Israel, a igreja, aleluia, que somos nós, o altar, ele se torna o ponto de referência onde o adorador celebra a sua comunhão com Deus. Diga assim: o altar se torna o ponto de referência aonde o adorador celebra sua comunhão com Deus, oferecendo ali o seu sacrifício. Então, irmãos, para o povo de Deus, o altar, além de ser sagrado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, é o ponto de referência aonde o adorador, aquele que se achega a Deus, aquele que busca a Deus, aquele que quer uma comunhão com o Senhor, o altar é o ponto de referência aonde esse adorador celebra, aleluia, a sua comunhão com Deus por meio de um sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus diz assim para Moisés: olha, Moisés, diz para Arão que todos os dias o sacerdote, aleluia, pela manhã, glórias a Deus, ele se levantará, glória a Deus, mudará suas vestes, e ele tirará a cinza do altar, glórias ao nome do Senhor Jesus. Depois ele mudará suas vestes e levará essa cinza, aleluia, para fora do arraial, porque o fogo todos os dias ele tem que estar aceso no altar. Ele vai ter que todo dia colocar lenha nesse altar. Todo dia ele vai ter que, pela manhã, ele vai tirar a cinza do altar, tirar, aleluia, aquele resíduo que fica do sacrifício, e ele vai colocar lenha novamente para que o fogo continue ardendo sobre este altar. Ele não pode se apagar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem que permanecer, glórias a Deus, aceso. Primeiro,
o fogo deveria permanecer aceso continuamente. Segundo, o próprio Deus foi quem acendeu este fogo, irmão Júnior. No capítulo de Levítico, capítulo de número 9, versículo 24, diz, glória a Deus, que quando foi feito um sacrifício lá no tabernáculo, a Bíblia diz que depois Moisés e Arão se prostraram perante o Senhor, aleluia, e Deus enviou fogo e consumiu o holocausto. Então diga assim comigo: foi o próprio Deus que acendeu esse fogo. Aleluia. Então, aleluia, sobre o altar do holocausto, aleluia, foi o próprio Deus que enviou o fogo. Diga assim: esse fogo vem de Deus. No sacrifício levítico, irmãos, a lenha era o combustível para que o fogo ele continuasse aceso. Para que o fogo se mantivesse continuamente aceso, tinha que ter lenha. Diga assim: tinha que ter lenha. Porque no livro do Provérbios, irmãos, capítulo 26, verso de número 20, a Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. Então, para que houvesse continuamente esse fogo sobre o altar, aleluia, tinha que haver lenha. Tem lenha aqui nessa? De quem trouxe lenha? Aleluia, só quem trouxe lenha aqui, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus deu essa ordenança para o povo, que esse fogo não poderia se acabar, não poderia se apagar. Só, irmãos, que o povo de Deus, ele tem uma mania, nós temos uma mania de se esquecer dos mandamentos de Deus. Nós temos uma mania de esquecer daquilo que Deus falou, daquilo que Deus ordenou, daquilo que Deus disse por meio da sua palavra. Nós temos essa mania, irmãos. E com o tempo, o povo esqueceu, irmãos, o que Deus havia falado. E houve um período de tempo, irmãos, em que levanta-se um rei em Israel, por nome Acabe. Aleluia. E no período do reinado, irmãos, do rei Acabe, com a sua mulher Jezabel, irmãos, aleluia, com o rei Acabe, levaram o povo de Deus, o Israel de Deus, aleluia, a não sacrificar mais ao Senhor sobre o altar de Deus. Eles se desviaram dos caminhos do Senhor, adorando outros deuses, irmãos, em outros altares. Eles ofereciam seus sacrifícios agora, mas não a Deus no altar de Deus, mas nos altares dos outros deuses. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eles esqueceram, aleluia, que Deus havia dito que sobre o altar de Deus, o altar do holocausto, não poderia o fogo se apagar. Aleluia. E Deus, irmãos, levanta um profeta chamado Elias. E no capítulo de número 18 do livro de 1 Reis, você conhece a história do grande profeta Elias, em que ele chama Acabe lá, faz uma reunião no Monte Carmelo e pede que se apresentem os profetas de Baal com os profetas de Azera. E ali, irmãos, é feito um sacrifício, onde os profetas de Baal se cortam, se dilaceram com facas e clamam a Baal e nada acontece. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta Elias, ele restaura o altar do Senhor que estava quebrado. Ele restaura o altar que estava quebrado. Ele renova o altar de Deus, aleluia. E sobre aquele altar, aleluia, do Senhor, ele oferece o holocausto, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus envia fogo do céu, consome o holocausto, aleluia, e tudo o que havia ali sobre aquele altar.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diga assim: o altar estava quebrado, não havia mais fogo sobre o altar. Nessa noite, se nós parássemos e olhássemos para nós, como estaria o nosso altar? Como está o nosso altar nesta noite? Será que ainda há fogo? Será que sobre este altar ainda há fogo? Aleluia. Será que ainda há sacrifícios? Ou será que ele está quebrado e foi deixado de lado? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que quando Davi ele assume o trono de Israel, no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, verso 26, a Bíblia diz que ele está em um certo local e ele edificou um altar ao Senhor. E por meio desse altar que ele edificou a Deus, Deus enviou fogo e consumiu aquele altar, incendiou o altar que Davi havia feito. Asa, irmãos, o rei Asa, quando ele também está com o seu reinado, a Bíblia diz no 2 Crônicas, capítulo 15, verso de número 8, que ele também edificou um altar ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus incendiou aquele altar e ele promoveu, irmãos, um grande avivamento espiritual entre o povo de Judá por meio desse sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O altar tem que haver fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diga para o seu irmão aí: irmão, tem que ter fogo. Aleluia. Eu não quero que você me interprete mal, e nem é isso que eu quero dizer para você. Os irmãos me entendam. Às vezes nós confundimos o fogo, aleluia, nós confundimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria dar uns pulos também, eu queria gritar muito, sabe, pastor? Eu queria ser um cara perturbado da bola também, igual eu vejo muitas pessoas. Inclusive o presbítero Sérgio é um, o pastor Chaga é outro, né? Conheço várias pessoas. Eu venho de uma igreja pentecostal, né? Uma igreja avivada. Eu sou pentecostal, irmão, mas não dá para mim, porque se eu der 3 gritos, a garganta não dá mais. Se eu gritar 3 vezes, pronto, a garganta já fecha, não sai mais nada. Jesus, me dá uma garganta boa para me dar um grito de glória bem alto. Aleluia. Eu queria sair rodopiando na igreja. Eu queria, irmãos, eu almejo isso. Só que Deus chamou cada um, né, conforme a sua vontade. Aleluia. Deus colocou cada um de nós num certo local para que nós fôssemos úteis aonde nós estamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É bem verdade, irmãos, que assim como Israel deixou de sacrificar no altar de Deus e foi buscar em outros altares nos tempos de Acabe, assim também muitas vezes somos nós. Aleluia. Nós deixamos de sacrificar no altar do Senhor e procuramos outros altares, um altar que seja aparente, altares que sejam mais fáceis. Procuramos sacrificar em altares que satisfaçam o nosso ego, a nossa vontade. E muitas das vezes nós deixamos de lado de sacrificar no altar do Senhor. Deixamos de sacrificar nesse altar que nós temos. O escritor, irmãos, aos Hebreus, capítulo 13, verso 10, ele diz que nós temos um altar. Diga assim: nós temos um altar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. E diga assim: qual é o altar que nós temos? Aleluia. O altar que nós temos, irmãos, aleluia, é a cruz de Cristo. A cruz, diga assim: a cruz. O lugar onde nós temos o acesso à comunhão com Deus. Porque foi por meio desse sacrifício, nesse altar, irmãos, aleluia, que hoje o Senhor conseguiu, através desse sacrifício, irmãos, a aceitação da nossa vida perante Deus. Por meio da fé nesse sacrifício. Então o nosso altar, irmãos, é a cruz. Jesus disse assim para o discípulo: olha, se vocês querem me seguir, tome a si mesmo a sua cruz e siga-me. Ou renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me todos os dias. Aleluia. Então, irmão, se o altar é o lugar de referência onde nós celebramos a nossa comunhão com Deus, então, irmãos, o lugar aonde nós celebramos a nossa comunhão com Deus é na cruz. O nosso altar é a cruz de Cristo, aleluia. Por isso eu digo para você nessa noite: não largue a tua cruz. Não largue o teu altar em busca de outros, aleluia. Porque assim como Deus, irmãos, incendiou o altar, quando Davi ofereceu, o altar que Asa ofereceu ao Senhor, irmãos, Deus, Ele vai incendiar o teu altar também. Ele vai mandar fogo do céu, aleluia, e consumir o teu holocausto, e vai receber, aleluia, a tua adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E assim, irmãos, como no sacrifício levítico, a lenha era o combustível do sacrifício para que o fogo permanecesse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós temos um altar e o fogo sobre ele tem que estar continuamente, aleluia, aceso, nós precisamos também de combustível. Quem quer combustível nessa noite? Aleluia. Para que esse fogo não se apague, para que esse fogo ele só aumente, para que esse fogo, aleluia, ele nunca morra. Louvado seja o nome do Senhor. O combustível, irmãos, espiritual, para que eu e você, para que nós tenhamos fogo continuamente sobre o nosso altar, o combustível espiritual, aleluia, é a oração e a leitura da palavra. A oração, irmãos, e a leitura da palavra é o nosso combustível espiritual para manter o nosso altar aceso continuamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, se nós, alguns de nós que estamos aqui, estivermos com o nosso altar, aleluia, o fogo está se acabando nesta noite, irmãos, Deus, Ele vai incendiar novamente o teu altar. Aleluia. Você só precisa colocar lenha, porque o fogo vem de Deus. Você só precisa colocar lenha sobre esse altar, porque quem manda fogo é o Senhor. Quem incendeia este altar, esse sacrifício, é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diga assim: a oração e a leitura da palavra é o combustível espiritual para manter o nosso altar aceso. Todos os dias, quando nós amanhecemos, nós dobramos nosso joelho na nossa cama e dizemos para Deus que nós precisamos de alguma coisa no decorrer do dia. Nós entregamos a nossa vida para Deus e pedimos, irmãos, aleluia, alguma coisa a Deus através da oração. E no decorrer do dia, irmãos, alguns de nós ora, louvado seja o nome do Senhor. Quando vai dormir também ora a Deus e lê a palavra. Saiba de uma coisa: você está colocando a lenha sobre o altar.
Aleluia. Mas quando nós deixamos de orar e deixamos de ler a palavra, nós estamos deixando de trazer a lenha, e o fogo, ele corre o risco de se apagar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas nessa noite, irmãos, Deus, ele vai renovar o teu altar nessa noite, amém? O Espírito Santo de Deus, ele vai trazer renovo sobre a tua vida. Ele vai trazer, aleluia, renovo sobre o teu altar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Se você, aleluia, era uma pessoa que não estava mais sacrificando, nessa noite eu profetizo em nome de Jesus que você vai tornar a sacrificar ao Senhor. Que você vai restaurar o teu altar da oração, o teu altar da leitura da palavra, da comunhão com Deus na tua vida. Então não deixa, irmãos, o teu altar em ruínas. Amém? Renova nesta noite, e você vai ver grandes coisas acontecer na tua vida. Você vai ver Deus fazer grandes coisas. Louvado seja. Não larga a tua cruz. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, não larga a tua cruz. É o teu altar, rapaz, onde tu celebra a tua comunhão com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, irmãos. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Da glória. Não largue a sua cruz, irmão. Ela tem sua medida, o seu tamanho certo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós queremos ser apressados, né? Quer que aconteça as coisas no nosso tempo, mas não largue a sua cruz, amém? Pode ser pesada, mas Jesus está no controle, amém? Vamos ouvir o rodízio com o Diácono Júnior. Vamos orar para daqui a pouco, irmão, nós ir para casa. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Irmão, semana de consagração para a Santa Ceia, amém? Semana de ceia, segunda-feira às 6 horas da noite, EBD para as crianças, Diaconisa Elisa Mar, irmã Nacélia, irmã Simara, são as dirigentes, e logo após temos a EBD Jovens e Adultos, às 7 horas, dirigente presbítero Sérgio, o porteiro é o irmão Leonardo. Terça-feira, ciclo de oração, às 6 horas, dirigente a irmã Clemilda, o porteiro é o pastor Chaga. E quarta-feira, irmãos, temos o culto de oração e louvor. O dirigente é o diácono Frank, o porteiro é o irmão Amisael, o preletor é o irmão Yuri e a recepcionista é a irmã Uberlândia, limpeza a irmã Edileuza. Quinta-feira, irmãos, é oração e ensaio para os varões, às 7 horas, dirigente presbítero Sérgio. Sexta-feira, irmãos, é culto de oração e doutrina. O dirigente é o pastor, o porteiro é o diácono Frank, a limpeza é o diácono Frank e o irmão Amisael, a recepcionista é a irmã Ivani. E sábado, irmãos, nós temos culto de oração, né? Oração, tá bom? O dirigente é o diácono Júnior. Sábado agora era para ser o culto de varões, o quarto sábado. Só que nos varões eles foram convidados ali para ir a Triunfo, né? Não só os varões como a igreja. Vai ser o culto de varão lá. Ele fez uma troca com o Serginho, tá bom? O nosso culto de varão vai ser só na última quarta-feira do mês. Vai cair no dia 30 de abril. Tá bom, meus irmãos? Então, sábado agora os varões vão lá para Triunfo, para que dia 30, na quarta-feira, os varões lá da Triunfo, eles também possam vir até aqui para adorar a Deus juntamente conosco. Amém, meus queridos? Então, sábado é oração, dirigente é o diácono Júnior. À tarde, irmãos, tem consagração para os jovens e logo após ensaio e limpeza. Sábado agora, irmãos, nós vamos ter
novamente o evangelismo, tá bom? Ontem nós fizemos o evangelismo abençoado. Eu quero agradecer a igreja que ajudou na cesta, né, na formaçãozinha da cesta básica. Deu para formar 2 cestas, irmão. Eu entreguei 2 cestas grandes para os irmãos, para aquela mulher. A alegria daquelas meninas era grande quando eles receberam aquela mulher. Convidei para ir vir ao culto, eles vão vir, e que o Senhor possa fazer morada naquele coração e transformar a vida dele, tá bom? Eu agradeço de verdade. Essa igreja é abençoada, irmão. É abençoada. Quando a gente pede ajuda para ajudar a igreja, os irmãos chegam junto, né? Já provou isso na semana passada, foi atrasado, e ontem já provaram isso novamente. Eu tenho certeza que, se assim esse evangelismo, a gente se encontrar com alguma pessoa que esteja passando por algum problema também financeiro ou sem comida em casa, eu acredito que a gente passando novamente para a igreja também de prontidão nos ajuda. Amém? Então, sábado às 8 horas, 7h30, 8 horas, nós vamos sair daqui novamente para o evangelismo. Os jovens e a igreja, assim, se a igreja quiser, mas os jovens é convocação, tá bom? Louvado seja Deus. E domingo, irmãos, culto de Santa Ceia. Dirigente é o pastor Chaga, porteiro é o irmão Misael, recepcionista é o diácono Júnior, a limpeza a irmã Janice e a irmã Simara. Tá bom, meus irmãos? É culto de Santa Ceia. Crente batizado não pode perder a ceia em hipótese alguma. E de segunda a sexta, irmãos, temos o clamor do meu dia. Amanhã é feriado, irmão, eu convido toda a igreja, tá bom? Amanhã eu quero juntar pelo menos uns 20 irmãos aqui no clamor do meu dia para nós orar. Ninguém vai trabalhar, irmãos, né? Amanhã ninguém trabalha. Acredito na educação, ninguém trabalha não, né? Então, se você tiver um tempinho, não sei se a prefeitura vai funcionar amanhã, acredito que não. Então, eu aproveito e faço um convite para nós amanhã estarmos no clamor do meu dia orando, tá bom? Agradeço a oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus por este culto abençoado, né, meus irmãos? Fique de pé, nós orar, para nós ir para casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero chamar aqui a irmã Brena para a gente orar por ela. Amém, irmão? Para quem não sabe, a irmã Brena já falou comigo e vai estar se congregando aqui juntamente conosco. A igreja recebe a nossa irmã, diga amém. Oh, glória. Pode chegar aqui mais perto do altar, irmã Brenda. Já conversei com ela. O esposo dela trabalha à noite, irmão. Portanto, não pode vir para o culto. Mas é só por enquanto. Mas depois ele vai vir. Tá entendendo? Amém? Então vamos orar pela família da irmã Brenda, pela filhinha dela, né, pelo irmão Jonas. E Deus continuar abençoando essa família. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oramos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós recebemos a Tua filha por aclamação, Pai, como membro desse ministério, porque do Teu corpo ela já faz parte, Senhor. Eita glória! Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que o Teu nome seja adorado através dessa mulher, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu nome seja exaltado, Pai, glorificado através dessa família. A vida da irmã Brenda, da filhinha dela, do irmão Jonas. Pai, eu profetizo chuvas de bênção, Pai, sobre a vida deles. Nós recebemos, Senhor, com ação de graça a Tua filha aqui na Tua casa, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Oh, glória. Parabéns, irmã Brenda. Amém. Glória a Deus. Quero chamar aqui o irmão João Paulo. Vem aqui, irmão. Venha, que eu quero orar por você aqui na frente. Orar por este rapaz aqui, irmão. Amém. Pode vir, irmã Luzia, tá bem. Glória a Deus. Eu vou orar e encerrar o culto, irmão. Pastor, pode vir mais para cá. Eu estou dodói. Você põe a mão na tua enfermidade que Jesus vai te curar aí mesmo, amém? Glória a Deus. Eu não vou chamar você aqui na frente não, mas você ora daí e o Senhor vai te curar, vai. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te adorar, Pai, na beleza da tua santidade, Pai.
Deus, nós estamos felizes por este culto aqui na tua presença, meu Pai. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, está aqui esta vida, Pai, que está diante do teu altar, Pai, pedindo oração. Tu sabe o que ela tem passado, Senhor, mas que o teu nome seja glorificado agora na vida dela, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, tira tudo que não te pertence, Pai. Em nome de Jesus, que todo mal bata em retirada agora, Pai. Abençoa, Senhor, esta vida. Abençoa a companheira dela, Pai, que está aqui do lado dele, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, eu abençoo, Pai. Eu abençoo a tua igreja, Pai, aleluia, com toda sorte de bênção espiritual, Pai. Deus, onde estiver uma enfermidade situada, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Onde houver um espírito de ansiedade, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Onde houver um espírito de depressão, de opressão, espírito de loucura, eu dou uma ordem. Vai, bate em retirada agora, em nome de Jesus de Nazaré. Abençoa, Senhor, as famílias da tua casa, as famílias da tua igreja, Pai. Abençoa cada um que está presente aqui, Pai. Os despede para as suas casas, não da tua presença. Dá uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de revelação no teu Espírito Santo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Estenda a sua mão com fé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos quanto crê diga amém. E não sai sem dar paz, Senhor, para o seu irmão, que é um pecado grande.